Meu filho foi julgado por o chamado Tribunal do Crime. Que tribunal é esse, meu Deus? O Tribunal do Crime, a sentença é quase sempre a pena máxima. Mais um corpo exatamente aqui, ó, nessa cova. Eu encontrei meu filho no frente para ajudar ele a pegar. Covas rasas que escondem histórias brutais. Acontece um poder paralelo. Uma investigação exclusiva do jornalismo da Record TV. Cemitérios clandestinos. A gente está aqui numa mata na zona leste de São Paulo. A polícia acabou de descobrir um cemitério clandestino. Os policiais estão logo ali na frente. Eles descobriram que nesse lugar poderia haver corpos enterrados. Cães farejadores foram trazidos para cá e eles localizaram esses corpos. Eu sou o primeiro repórter a chegar aqui. Boa tarde. É uma área de mata, ao lado de um grande shopping em São Paulo. Perto da movimentada Avenida Aricanduva, na zona leste da cidade. Um integrante de uma facção criminosa afirma ter enterrado dezenas de pessoas. Para isso, é isso? Porque todo mundo desaparece. Correto. Sapatos queimados, cordas e pedaços de arame revelam que este não é apenas um ponto de desova de corpos, mas um local de tortura. Cães da Guarda Civil Metropolitana são essenciais para encontrar os cadáveres. Eles podem identificar cheiros até 10.000 vezes mais que um ser humano. Quando ele começa a trabalhar e sai procurando, ele encontra, vai direto aonde estiver, no caso, o cadáver enterrado. Lá. Conan ainda é um recruta. Em sua missão de estreia, é o primeiro a encontrar um corpo. Ele veio nessa direção e apontou ali o primeiro corpo encontrado. Dá para saber se é de homem, de mulher? Não. É só a perícia vai poder informar, né? Que não tem como precisar agora, nesse momento, se é feminino ou masculino. Em avançado estado de decomposição. Isso. Outro cão mais experiente, Logan, localiza mais um cadáver. Já tem a marcação ali. Cuidado com o toco. Aqui é uma região de mata, não tem nada para cá. Chegamos aqui ao local do segundo corpo. Já está marcado pela polícia. Os criminosos não tiveram cuidado de esconder o corpo. Nessa primeira etapa da operação, os cães farejadores localizaram 3 corpos aqui nessa área. A gente está indo agora até o local do terceiro corpo. Aqui o cheiro já começa a ficar forte. Logo aqui no começo, bem ali, onde a comandante está, aparentemente os 3 foram enterrados em covas rasas. Covas rasas, exatamente. E agora mais um corpo foi encontrado aqui do lado. Até agora nós encontramos 4 corpos já. Sem luz, a polícia precisa interromper as buscas. No dia seguinte, o trabalho será retomado. O repórter Marcos Reis volta ao cenário dos crimes. A máquina retroescavadeira está sendo utilizada primeiramente para limpar esse terreno. Só depois é que os cães farejadores serão trazidos para cá. Com a área já limpa, fica mais fácil para os animais farejarem a possibilidade de um cadáver por aqui. Como esse terreno é bastante desnivelado, a máquina não alcança todos os pontos. Então, até onde ela chegar, ela vai ser utilizada. Os cães recomeçam as buscas. Aqui não tem nada. A polícia chegou até este cemitério clandestino
depois da prisão e depoimento de um integrante do PCC. Jagunço é apontado pela investigação como sendo responsável pelo cumprimento de ordens, principalmente execuções. Ele é acusado de comandar um impiedoso tribunal do crime na zona leste de São Paulo. A polícia, inclusive, armou uma campana em frente à casa dele para que ele fosse preso. Jagunço já havia conseguido escapar da polícia 2 vezes. Ele usava esse local para torturar as vítimas antes da execução. Então aqui as vítimas eram amarradas, muitas vezes queimadas vivas dentro de pneus. Em outras ocasiões, palavras dele, tá? Ele foi interrogado, eu interroguei isso, ele confessou e consta do processo. Então são informações reais. O Islan Ferreira foi preso no mês de maio, após 4 meses de investigações. Estava em casa, na cama, ao lado da mulher, quando foi surpreendido pela polícia. O Islan passou a ser monitorado desde que uma carta foi interceptada pelo Ministério Público de São Paulo. Em março de 2019, integrantes da facção da capital paulista receberam a ordem para matar o delegado-geral Rui Ferraz Fontes e 2 investigadores. Quem assina o pedido é o Sintonia Geral, termo atribuído a chefes da facção. Jagunço faz parte do chamado Bonde 14, grupo responsável pelo controle criminoso da área leste da capital. Ele é chamado também de Disciplina. Nós temos principalmente o PCC, que é a maior organização criminosa do país, né? E eles têm um setor próprio, que chama-se setor disciplinar, tem sintonia, né? Um responsável por esse setor, e é onde são feitos os julgamentos, né? Esse julgamento pode ser de inimigos, né, da própria facção, mas às vezes até de outros criminosos que infringiram alguma regra pré-estabelecida por eles. O safado é um estuprador. Nessa conversa com o delegado, o Islan confessa ser o responsável pelos julgamentos. Porque até então nós temos que apurar para ver se realmente aquele ato ali foi consumado, entendeu? Porque se tiver 99, para nós não é 100, mano. 99 não é 100, entendeu? Porque se nós tirar uma vida e amanhã depois as ideias voltar, nós pagamos com a nossa, entendeu? Se você errar no julgamento, você pode? Abre, entendeu? Se errar, nós pagamos com a nossa vida. Ele era responsável por determinar todas as execuções, todas as mortes na Zona Leste. Então, nós temos esse cemitério aqui, a gente está no Santa Terezinha, estamos a 1 quilômetro do Savoy. O Savoy é a favela principal dele, é a favela que ele comandava e também tem corpos enterrados lá, a gente acredita que um grande número. As 2 áreas da mata ficam a 1 quilômetro de distância uma da outra. Neste segundo dia de buscas, mais 2 corpos são encontrados pelos cães. Área isolada pelos policiais. E essa é a cova. Não é uma cova muito profunda. Os restos mortais foram encontrados aqui. Encontraram mais um corpo exatamente aqui, ó, nessa cova. Além das covas, a polícia aponta que neste local as vítimas eram julgadas e sentenciadas pelos criminosos. E dependendo do que era decretado, aí vinha para cá para uma sessão de tortura próximo ao local das covas, que está a menos de 100 metros. Até porque, para que eles não precisassem carregar o corpo muito tempo. Aqui funcionava o Tribunal do Crime. De um lado ficava o réu, de outro lado, aqui as testemunhas e de frente o juiz, que na verdade era um criminoso que decidia pela absolvição ou pela condenação. O local em que eles escolhiam para montar esse Tribunal do Crime é bastante estratégico, porque a gente está dentro de um buraco. Se a gente observar pelos lados, ó, a gente vai ver que tem morrinho, aqui ó, tem morro, tem um elevado e a gente está bem embaixo. Aqui era um local estratégico, debaixo dessa árvore, que dificultava também a visão. Caso um helicóptero passasse, dificilmente enxergaria
que havia uma movimentação. Há muitos fios de energia também aqui em cima, ou seja, a ideia era ficar o maior tempo possível aqui, porque o julgamento levava horas, às vezes dias. Por isso que a gente vê muito restos de comida. Aqui tem cascas de fruta, tem sacolas com embalagens de alimento, bebida, porque aqui eles permaneciam por muito tempo. O detalhe que chamou bastante a atenção da polícia foi esse pedaço de concreto aqui numa parte mais alta. A polícia acredita que um olheiro sempre observava a movimentação num ponto mais alto, que é o ponto onde nós estamos. Então, daqui sentado, ele conseguia enxergar uma possível aproximação de alguém. A operação é encerrada com a localização de 5 corpos e uma ossada. Nenhum deles foi identificado pela perícia. São mortos sem nome. Aqui em São Paulo nós temos uma média anual em torno de 20 mil desaparecidos. Então, se nós levarmos em conta em torno de 15% não seriam reencontrados, uma boa parte desses 15% podem ser esses casos de pessoas julgadas por tribunais do crime e que foram enterradas em cemitérios clandestinos. Os corpos são retirados de cemitérios clandestinos para serem enterrados mais uma vez, sem direito a um funeral. Para revelar a história de quem foi silenciado pela facção criminosa, o Câmera Record levantou com exclusividade dados de cemitérios clandestinos na Grande São Paulo. Esse caso aqui e esses outros 2 corpos, a gente sabe de quem são? Não foram identificados ainda. Pesquisamos nos arquivos da Record TV os casos exibidos nos últimos 3 anos. Aqui na minha frente, a cova que possibilita um mistério de quase 2 semanas. E refizemos os passos das investigações sobre dezenas de mortes, para entender como agem os criminosos. E por que, quase sempre, as famílias não conseguem enterrar seus mortos. Boa noite. Corpos enterrados de maneira clandestina em diversos pontos da maior cidade do país. Uma ação emblemática da crueldade e da ousadia do crime organizado, que se tornou frequente. É o que revela um levantamento exclusivo feito a partir de reportagens do jornalismo da Record TV. Os repórteres Marcos Reis e Flávia Prado e a editora Aline Bertoli mostram em detalhes as histórias de pessoas que foram julgadas e torturadas pelo poder paralelo. Um local comandado por uma facção criminosa onde pode existir um possível cemitério clandestino. Suspeita é que os crimes cometidos aqui sejam principalmente por acerto de contas. Os policiais encontraram 2 homens. A polícia já conseguiu identificar. Segundo a denúncia, o número de vítimas é bem maior. Em 3 anos, 19 cemitérios clandestinos foram localizados pela polícia em São Paulo e na Grande São Paulo. 42 corpos foram encontrados. Os pontos de desova são sempre nas periferias. O perfil da pessoa que está morrendo continua o mesmo, são especialmente jovens, negros, do sexo masculino, moradores da periferia, e os locais que sempre foram campeões no número de homicídios seguem sendo nos mesmos bairros, né? Os dados fazem parte de um levantamento inédito feito pelo Câmera Record. Assistimos a horas de gravações de reportagens. Acompanhamos os bastidores de um dos principais telejornais de notícias policiais do país. O tráfico existe, o Tribunal do Crime existe, faz vítimas a toda hora aqui no Brasil.
Os cemitérios clandestinos são descobertos em um lugar, ao mesmo tempo em que a polícia se descobre, outros 3 já foram abertos. E conversamos com os repórteres que cobrem esses casos. Ao longo desse tempo que nós trabalhamos com desaparecidos, a gente percebeu que grande parte dos desaparecidos tinha essa ligação de alguma forma, ou com crime organizado, ou com tráfico de drogas, ou era de uma comunidade que aconteceu alguma coisa e foi julgado e condenado, levado para esses lugares. Nossa repórter investigativa conseguiu encontrar as famílias de vítimas dos tribunais do crime. A gente na rede total surgiu várias negativas, pelo menos 10, de pessoas que pediam para eu não procurar mais, para eu não insistir, por favor, para que não mexesse nisso, para que não tocasse na morte dessa pessoa, desse familiar. A pessoa não queria saber o que aconteceu. Tivemos acesso com exclusividade a milhares de páginas de inquéritos e processos para entender como age a facção criminosa que impõe o terror nos bairros pobres. Nós tivemos aí várias sentenças de julgamento pelo Tribunal do Crime e algumas com requintes de crueldade que estão retratadas na investigação. Torturas, muitas vezes registradas, como mostra esse áudio inédito. Dá um pano na boca dele para ele não gritar, já pôs? Já pôs ali, né? Só tá amarrando na cadeira aqui. Nossas equipes mergulharam nesse oceano laranja de tijolos aparentes. De cima, parece tudo calmo. Mas a realidade nas favelas esconde segredos assustadores. Mesmo com a redução de crimes violentos em todo o estado, os números deixam claro como basta atravessar uma avenida para entender que as leis por aqui são outras. Pelo menos 13 regiões nas periferias de São Paulo concentram 41% de todos os homicídios dolosos da capital. Falar sobre esse assunto tão delicado gera medo em quem vive em regiões dominadas por facções criminosas. A mãe e a avó de uma dessas vítimas aceitaram gravar a entrevista, desde que essa entrevista acontecesse longe da casa em que elas moram, por uma questão até de segurança, para que elas também possam se sentir mais protegidas para falar sobre esse assunto. Medo é algo constante na vida de vocês? É. Falar sobre esse assunto é difícil? Muito difícil. É doloroso. Quando eu encontrei meu filho estava jogado no buraco. Era o Jean, o Romário, o Renato, o Kaique e o B. Um jogado por cima do outro, que nem bicho. Assim que os policiais chegaram aqui, eles confirmaram a denúncia. Havia, de fato, uma cova com vários corpos enterrados. De repente, eu quase caí na cova, porque eu fui na empolgação, narrando e olhando, né, aquele cenário, e de repente eu, opa, Olha aqui, cheiro bastante forte, muitos insetos. Fui surpreendida. Não imaginava que seria tão próximo do acesso principal, tão próximo da rua. Não é uma cova muito profunda, o que me parece. Nas periferias de São Paulo, vigora uma lei paralela entre os moradores. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Seis rapazes fizeram justiça com as próprias mãos. E depois pagaram com a própria vida. Entre eles, Aleph de Souza Silva, o Catoca, filho desta mulher.
Quando foi no helicóptero e vi meu filho, parecia uma árvore gigante, dura, sem falar comigo. Todo dia eu carrego essa dor, todo dia. Os amigos aproveitavam a noite na zona sul de São Paulo. Quando eu estava na casa do Romário, ele estava bebendo e usando daqui. Aí um deles saiu com o Wesley, né? No caso, o Wesley saiu com a moto do Kaique para comprar mais daqui. E perguntaram, acho que o Wesley estava na moto. O Wesley saiu da moto e fez uma fila. E aí o Belo chegou lá embaixo e falou para eles, tentaram roubar a minha moto. Aí eles não pegaram a moto, ele desceu, aí foi conta por menina, né? Tipo, vamos atrás. O grupo então partiu em busca do ladrão, como mostra esta conversa de Jean e um amigo. O moleque já se rendeu no automático, tá ligado, parça? Na hora que ele viu nós dentro do carro, ele já se rendeu, já levantou a mão, tá ligado, parça? Gustavo da Silva Felipe, que teria tentado roubar a moto, foi agredido. Bateu bastante, foi pouco. Ele chegou em casa, ensanguentada. O jovem que tentou roubar a moto ainda foi obrigado a entrar no Rio Pinheiros. O vapor da Ferrari dele, ele lá no Rio. No dia seguinte, a família de Gustavo começou a procurá-lo. O irmão dele que chegou em nós agora e falou que ele era doente. Aí eu falei, ô bro, mas não tá escrito na testa do seu irmão que seu irmão é doente, não. E outra, se o cara é doente, parça, por que ele tá roubando então? Entendeu, parça? Ele tinha algum problema mental, algum transtorno? Gustavo sofria de esquizofrenia. Os parentes dele chamaram para conversar os 6 envolvidos nas agressões. E aí os caras vão vir trocar ideia com nós, pô, na quebrada. Quem seriam esses caras que queriam conversar com ele? Pra mim, é a família do moleque que morreu. Entendeu? Porque eu não sei. Mas segundo dizem, eles é da facção. Mas aí eu não sei também, não posso afirmar, entendeu? Catoca estava em casa, dormindo. No sábado vieram raptar meu filho. No mesmo dia, os 6 envolvidos nas agressões do Gustavo são levados para uma quadra. Esta testemunha presenciou a conversa. Chegou lá na quadra, na pista baixa, e tinha umas 7, 8 pessoas conversando, né? Aí eu vi com ela, só que ela agrediu. Aí eu estava levantou a mão, hein? Depois, todos foram para um cativeiro. A irmã de Jean ainda conseguiu falar com ele pelo celular. Quando foi mais ou menos umas 1h30 da manhã, o menino lá da rua estava lá no cativeiro. E eu falei pro Jean no cativeiro. Eu falei, Jean, eu vou chamar ele de pai. Pai, você tá vendo? Tô suave. Eu falei, se eu te amo, ele falou também. Aí pegaram o telefone. As famílias dos 6 jovens receberam esta foto. Nunca vou esquecer dessa foto. Estavam machucados? Estavam bem machucados já. No rosto? O rosto, as pernas, dava pra ver que o dedo já estava deslocado. Mesmo com a foto e as informações, a polícia não foi chamada pelas famílias de ninguém.
Quando eu falei que ia chamar a polícia, os caras falaram que chamasse a polícia ia pegar a família inteira. Mesmo eles não tendo voltado, o senhor não teve interesse de procurar a polícia? Não, porque a polícia está morta, né? Os familiares têm muito medo, tem um terror deles também acabarem, ou de mais membros das suas famílias acabarem nesses cemitérios clandestinos. Então, o nível de denúncia é muito baixo ante as intimidações. No dia seguinte, enquanto os rapazes ainda eram mantidos reféns, Gustavo, que havia sido agredido e entrado no rio, apareceu morto. Quando a polícia encontrou o corpo de Gustavo, os 6 foram sentenciados e mortos. Eu tenho pra mim que naquele domingo ou na segunda-feira de manhã ele já estava morto. Os 6 corpos encontrados numa área de mata em Interlagos, na Zona Sul, podem ser dos 6 jovens que estavam desaparecidos há uma semana. Esses debates, eles acontecem por coisas das mais corriqueiras até as coisas mais graves. Costuma-se dizer que crime de vida se paga com vida. Nós encontramos aqueles meninos de uma forma tão cruel, desamarrados, as calças tudo abaixadas. Meu filho tinha meu nome, o nome do pai dele, raparam tudo. Mataram uma pessoa que efetivamente teria jogado aquela vítima no rio e ainda acabaram matando as outras 6. Então, levaram para um descampado, para um julgamento por parte do Tribunal do Crime, ouviram familiares daquela pessoa que morrera afogada, houve o debate entre eles e, por no final, a condenação à pena de morte dos 6 que foram asfixiados, todos eles, e enterrados num cemitério clandestino. Romário, Aleph de Souza Silva, o Catoca, Kaique, Renato, Jean e Wesley, o Belo. Nenhum dos 6 tinha passagens pela polícia. Aleph trabalhava numa pizzaria e contou para a avó que tinha um sonho. Eu vou ser um escritor. Ele disse, então você tem que estudar direito para você ser um escritor. Fiquei 9 dias sentada numa praça chorando, sem comer, sem dormir. Quando eu encontrei meu filho morto, me levaram e encontraram o corpo dele dentro de um buraco, um jogado em cima do outro. Os meninos trabalhadores. Os meninos eram todos trabalhadores, tudo bom, né? Gostavam só de curtir a vida, tiraram a vida deles. Eu sei que eles erraram. Mas jogaram meu filho num buraco que nem um lixo. A polícia, dias depois, descobriu o cativeiro onde os jovens foram torturados. 3 jovens estavam no barraco quando a polícia chegou. Eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E revelaram quem eram os integrantes da facção que participaram da chacina. Lá o senhor falou que foi o irmão Capão que subiu matando a última vítima, o seu Cândido. Foi isso? Além de irmão Capão, outros criminosos identificados como Oreia, PXX, Caveira e Mancha também teriam participado das execuções. Irmão Capão e Oreia foram identificados como Alberto Mota Gonçalves e Jorge Barbosa. Os 2 tiveram a prisão preventiva decretada. Os outros continuam soltos. A família de Gustavo, que apareceu boiando no Rio Pinheiros, não foi indiciada pela justiça. Ficaram tristíssimos e com razão pela morte do ente querido deles, evidente. Mas disso a se concluir que eles teriam participado
dessa chacina, não existe essa prova. Que eles erraram. Mas eu preferia que chamasse a polícia e que eles fossem presos e pagassem pelos erros deles na cadeia. Aí eles errou com um e eles erraram com mais 6. Diante da angústia de um desaparecimento, muitas famílias decidem partir para uma investigação por conta própria e desafiam um crime organizado. Uma revoada de pássaros sobre um campo verde quase nos faz esquecer. Estamos sobre um cemitério de indigentes em São Paulo. Cada túmulo desses, sem lápide, esconde a história de uma pessoa desaparecida, enterrada sem que as famílias pudessem dar o último adeus. O filho de Dona Késia pode estar aqui. Cadê meu filho? Cadê meu menino? Para conversar com ela, viajamos até outro ponto do Brasil, que não vamos revelar para a segurança da família. Cleverton Rogevon dos Santos da Cruz tinha 33 anos quando sumiu. A família não tem dúvidas que ele está morto. Meu filho abandonou a casa, a família, para ingressar no PCC, né? E a família que ele tanto idolatrou o matou. Aos 15 anos, Cleverton, que também é chamado pela família de Rai, começou a usar drogas. Por causa do vício, vieram os primeiros furtos. Ele só vinha cometer um delito fora quando ele já estava com o uso abusivo mesmo da droga. E que ele não achava mais em casa o que pegar. Foram pelo menos 15 internações em clínicas. A mãe até se formou como terapeuta social e começou a trabalhar com dependentes químicos. Precisei me sentar com psiquiatras porque eu queria entender por que com os outros dava certo e com meu filho não. Nada adiantava. Cleverton se afundou no crack e entrou de vez para o mundo do crime. Passou 5 anos preso em 9 diferentes presídios paulistas. A mãe acompanhava a cada passo, quitava dívidas com traficantes e o visitava na cadeia. Ela só deixou Cleverton quando precisou fazer um tratamento para o câncer. Eu tive um tumor no cérebro, né? Eu tive um meningioma no cérebro e precisei passar por uma cirurgia muito delicada. E nisso, Kátia, minha filha, assumiu a questão das responsabilidades. Kátia, que cuidava do irmão, recebeu uma notícia que abalou a família. Ele falou assim, eu vou me batizar no PCC daqui a 2 meses. Isso era 2 meses antes dele se batizar. Eu falei, Rai, a mãe não vai gostar, a mãe é contra isso. Rai, você não tem necessidade de se batizar? Ah, vou, porque eu me apaixonei pelo estatuto. Ele tinha feito uma escolha. E eu não podia compactuar. A mãe rompeu com o filho, até que ele ganhou liberdade condicional. Foi quando Késia insistiu para que ele saísse de São Paulo. Cleverton se recusava, mas um dia pediu ajuda para saldar uma dívida. Aí eu perguntei, 10 mil? Pra quê? Aí ele disse, mãe, eu tomei um desacerto aqui na loja. Aí eu perguntei, loja de quê? Né? Eu deixei passar desapercebido, deixei dizer que não entendia. Késia decidiu dar o dinheiro com a condição que ele deixasse a cidade imediatamente. Foi um reencontro emocionante, depois de 3 anos separados. Recebi dele um abraço muito apertado nas escadas. E assim, eu passei a mão no rosto dele, né? Porque nunca mais eu tinha feito um carinho a ele, de mãe. Mas no novo endereço,
ele logo se perdeu mais uma vez no crack. Aí teve a confusão, a minha mãe chamou a guarnição policial, ele foi para a delegacia, aí o escrivão do dia até falou, ele só sai daqui se ele tiver algum lugar para ir. A família passou a procurar uma nova clínica de reabilitação e Dona Késia pediu apoio para o pai. Eu agora precisava da figura paterna que me ajudasse. Um encontro de família para traçar uma estratégia e salvar Cleverton foi marcado na praia. E aí nós sentamos, ele, o pai, os irmãos, conversaram, entraram os três na água para tomar um banho, né? Foi a última vez que Késia viu o filho. Aí eu não falei mais com ele, eu não vi mais ele. E eu já soube que meu filho estava em São Paulo, que o pai tinha dado essa passagem. Tentamos conversar com o pai de Cleverton para entender os motivos que o levaram a financiar a volta do filho para São Paulo. Mas ele não quis gravar entrevista. Em janeiro de 2020, Cleverton cessou o contato com a mãe subitamente. Por causa do trabalho como terapeuta social, Késia conhecia alguns integrantes da facção criminosa e ligou para um deles. E falei assim, me dê notícia do meu filho. Ele só disse assim, dona Késia, tá se resolvendo. Depois ele fala com a senhora. Kátia recebeu a informação de que o irmão seria julgado por causa de uma dívida que havia ficado para trás. Ele perdeu 40 mil reais em droga da loja onde eles trabalhava, aqui em São Paulo, fala lojinha, né? Onde se vende as drogas. E 10 mil em dinheiro, né? Porque a polícia tinha invadido lá onde ele trabalhava. Cleverton morava com a companheira em São Paulo. Ela acompanhou tudo o que aconteceu no dia em que ele desapareceu, como comprovam esses áudios. Ele ligou pra mim, vida, os irmãos da Angela estão vindo até a minha pessoa. Eu ligava, eu preocupada, e o celular desligado. Aí eu peguei, liguei no celular do meu irmão que tava lá, que eu sabia que tava. Falei pro irmão, mano, eu quero saber, mano, deixa eu falar com ele. Tipo, vocês já estão 2 dias com ele, ou 2 dias. E vocês não me dão notícia, vocês não me falam nada. Aí foi quando o irmão ligou pra mim. O Rai, felizmente, desceu. O Rai mataram o Rai tá morto. A namorada afirma, não sabe onde Cleverton pode ter sido enterrado. Eu queria saber de toda forma, onde estava, como foi, o que fizeram. Então eles não me informaram nada, entendeu? Tentamos conversar com ela por telefone. Não vou responder nada, não sei de nada, não quero saber de nada, bom. Meu filho foi julgado, né, por o chamado Tribunal do Crime, né? Que tribunal é esse, meu Deus, que corre paralelo? As autoridades estão aonde? Nessa ausência de Estado, nesse vácuo de Estado, o que acontece? Acontece um poder paralelo. Quer dizer, esse poder paralelo é natural onde não tem o poder constituído, o poder institucional que a gente conhece. A notícia da morte não pôs fim às buscas dessa mãe incansável. Não é um direito meu, não fui eu que gerei, não fui eu que dei a vida, não fui eu que carreguei ele esses anos todos nas costas, pode-se dizer. Por que agora eu não posso dar ele um endereço onde eu possa, como dizer, eu não tive nenhum direito de chorar. Eu queria só que me devolvesse o resto dele. Podia ser onde tivesse, eu ia, nem que eu cavasse com a minha própria mão para tirar ele dali. Porque é uma dor, como se ele pedisse pra gente, me ache, me dê um destino, sabe? A família tem certeza que o corpo de Cleverton está em um cemitério clandestino. Vocês mataram o meu filho, mas vocês não vão matar a mim.
Vocês calaram o meu filho, mas a mim... Eu não sei aonde, mas alguém vai me ouvir. Não é incomum que às vezes a polícia encontre um corpo de morte violenta e não saiba quem é essa vítima, e essa vítima está identificada no banco de notificações de desaparecidos. Então, se esses bancos não se conversam, você perde essa informação duas vezes, né? Você não consegue dar baixa no caso desaparecido e você não consegue esclarecer esse caso porque você não tem informação dessa pessoa. Mesmo quando há informações sobre um caso e amostras de um corpo, ainda assim o resultado do exame de DNA pode demorar. A gente tem também uma grande demanda, né? O número de casos vem crescendo a cada ano e isso também faz com que exista uma certa fila de espera aí dos casos que vão chegando e a gente vai colocando na rotina. Uma mãe sem o filho. Um fim sem despedida. É um sentimento de impotência, de revolta. E o que a gente sabe é que, assim, Rai não foi o primeiro, não vai ser o último, né? Vai continuar. Continuar, ninguém faz nada, né? Jefferson passou vários dias em busca da irmã Jéssica. Mãe de 2 crianças, ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus, indo para o trabalho. E nunca mais deu notícias. Os desafios para convencer as famílias das vítimas a romperem um silêncio imposto pelo crime organizado continuam. Hoje tenho mais uma entrevista. Normalmente, famílias vítimas de facções permanecem morando nos mesmos bairros dominados por esses grupos criminosos. Primeiro, porque algumas pessoas temem represálias caso saiam dessas regiões. Segundo, que muitas famílias não têm condições financeiras para procurar outro lugar. Mas a família que a gente vai ouvir agora conseguiu justamente o incomum: se mudar para outra região da cidade. E mesmo assim, o medo persiste. A rua já é essa aqui, nós já estamos na rua, mas a gente está com a câmera baixa agora para poder preservar o endereço, o local onde essa família está morando agora. A casa um pouquinho mais à frente, a gente vai estacionar. Aí a gente vê um pouco antes, um pouco depois, tá? Não na frente. A produção vai descer primeiro. A gente aguarda a produtora dar o ok para a gente poder sair com os equipamentos. Ele só quer que desce com a câmera baixinha? A gente baixa a câmera. Tá bom? Mas pode descer, pode ser com a câmera? Pode, Baixa, sim. Conheço Jefferson. Um homem que teve que viver só ainda muito cedo. Meu pai eu nunca conheci na minha vida. Você nunca conheceu seu pai? Eu morei no orfanato. Quando eu era pequena, disse que minha mãe me judiava muito. Daí minha tia colocou lá no orfanato. A mãe reapareceu quando ele estava prestes a sair do abrigo. Uma época eu ia ser adotado para a Bélgica, lá dentro do orfanato. E nisso ela apareceu, minha mãe. Aí ela começou a visitar lá o Lar do Caminho e me visitando direto. Aos 18 anos, ele deixou o orfanato e começou a trabalhar como pintor. Ganha pouco mais de R$1.000 por mês. Com o retorno da mãe, ele restabeleceu os laços familiares, mas a convivência durou pouco. Tem 5 anos que ela faleceu. Jefferson tinha 3 irmãs. A mais próxima era Jéssica. Ela me ligava, todo dia ela mandava bom dia para mim. É difícil falar dela. Só que Jéssica desapareceu no dia 17 de janeiro de 2019, sem deixar vestígios.
Um desaparecimento misterioso. Jéssica Paloma Oliveira Godoy tem 27 anos e sumiu sem deixar pistas em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A irmã de Jefferson foi vista pela última vez em um ponto de ônibus, saindo do trabalho. Na manhã seguinte, a patroa tentou contato por telefone. Jéssica não atendeu. O celular já estava desligado. Eu achei estranho. E eu mandava para ela bom dia. E não aparecia nada de mensagem dela. Jéssica Paloma Godoy tinha 26 anos, mãe de 2 crianças que hoje moram com o pai. Era atendente em um hortifruti. Era uma menina dócil, fazia amizade com todo mundo. Uma menina alegre. A sua irmã tinha envolvimento com drogas? Não. Ela usava? Não. Jefferson saiu em busca do paradeiro da irmã. Colava cartazes pelas ruas. Esse cartaz foi o que você fez? Foi. E você colava, hein? Milhares. Colava em todo quanto é poste. É difícil quebrar essa lei do silêncio ou até uma tradição, uma cultura das pessoas que ficam subjugadas nesses locais. Elas sabem que não podem delatar, não podem abrir a boca sobre aquelas situações. Na época, essa testemunha, que não quis se identificar, disse ter ouvido boatos de que Jéssica teria sido vítima do Tribunal do Crime. Por qual motivo teriam feito isso? Eu não sei dizer porque as pessoas falam muito, só que pelos motivos que me disseram, foi pelo fato dela tirar foto do pessoal, fazer vídeo. Tráfico, provocar o pessoal aqui do bairro. E acho que achou que não ia acontecer nada com ela, né? Ela incomodava os traficantes. Isso. Acontece assim, geralmente, quando tem um caso de desaparecido que pode estar ligado ao crime organizado, o próprio crime acaba espalhando na região, na comunidade, o porquê essa pessoa foi julgada e condenada. Então, na maior parte das vezes, a família sabe que essa pessoa foi levada pelo crime, mas não sabe exatamente o que aconteceu. 12 dias após o desaparecimento, a polícia encontrou um corpo em uma área de mata, numa cova rasa, na mesma região em que Jéssica havia desaparecido. Informação que já encontraram, né, o corpo dessa mulher? Aí minha irmã, a Verônica, foi reconhecer lá. E eu não fui porque eu não ia aguentar. Aí ela foi lá e reconheceu a tatuagem da paz que estava aqui. Ela tinha uma tatuagem? Tinha tatuagem. Jefferson pôde enterrar a irmã Jéssica. Para quem mora nas periferias, o adeus sem um porquê é mais comum do que se imagina. Cuida da alma dela, meu pai. E o medo corrói dentro da gente. Aí se você quer correr atrás, aí é pior. Aí é pior. É pior, né? Nas consequências que a gente tem. Jefferson nunca mais foi atrás de qualquer informação sobre a morte da irmã. Mas a investigação da Polícia Civil foi concluída com a prisão deste homem. Alex, o irmão Leandro e outro criminoso, conhecido como Marginal, participaram de um assalto a um posto de combustíveis e entraram em confronto com a polícia. Os dois eram membros do PCC? Seu irmão e o Douglas? Sim. Eles eram membros do PCC? Encontrou a carta, eles são membros do PCC. Na casa de Leandro Jorge Melo da Silva, a polícia encontrou esta carta, confirmando o boato que se espalhou pela comunidade quando Jéssica havia desaparecido. A jovem foi morta pela facção por ter sido considerada uma informante da polícia. Dar o cheque, na linguagem do crime, significa a sentença de morte.
A motivação pode ser qualquer coisa, pode ser algo mais sério, mas pode ser qualquer banalidade também. Infelizmente, a gente vive essa banalização, né? A gente verifica isso. Quando se olha, a vida do outro já não lhe tem nenhum valor. Douglas Costa de Jesus Araújo, conhecido como Marginal, morreu no dia do assalto, no confronto com a polícia. A investigação concluiu que ele teve autorização do tráfico para julgar Jéssica no tribunal do crime. E por que a moça foi morta, a tal da Jéssica? Igual eu falei pra você, tô falando pra você, só em cima de caguetagem. Ela tava caguetando, parece que os caras pegou foto e tudo. Leandro, que já estava preso pelo assalto ao posto de combustível, foi indiciado pela morte de Jéssica. Apesar da apuração da polícia, Jefferson não acredita que o crime organizado esteja envolvido na morte da irmã. Eu acho que isso aí não foi facção, não. Deixa o que Deus quiser fazer. Porque nada é impune na nossa vida. Crime nenhum é impune. Mas, mesmo tentando seguir em frente, sabe que há uma linha invisível que ele não pode cruzar. Hoje o senhor tem algum medo? Tenho. Tenho de ir lá. Portanto, já perdi bastante serviço lá. Um colega meu mesmo me chamou para me pintar lá. E fui lá no local. Falei, não vou ir por causa disso aqui, que aconteceu com a minha irmã. Wagner se envolveu com o tráfico de drogas cedo, aos 15 anos, mas se dizia disposto a mudar de vida. Queria se dedicar aos filhos, um plano que não conseguiu realizar. Na Grande São Paulo, numa comunidade conhecida como Boca do Sapo, o sossego das vielas de chão batido e repleta de crianças foi interrompido em outubro de 2017. Eles estão escavando essa área e retirando as vítimas das covas. É o que você vai ver daqui a pouco. Na Grande São Paulo, numa comunidade conhecida como Boca do Sapo, o sossego das vielas de chão batido e repleta de crianças foi interrompido em outubro de 2017. Eles estão escavando essa área e retirando as vítimas das covas. Até agora, 3 corpos foram encontrados. Apenas um deles foi identificado: Wagner Alves Cota Filho. Óculos espelhados, cordões de prata, roupas de marca. Os itens que são sinônimo de sucesso e estilo nas periferias sempre aparecem nas fotos. A mãe dele, que não irá mostrar o rosto, nos conta a história do filho. Mas pensei que ele sempre gostava, né, ele gostava de conta cara, bermuda caro, boné caro. E eu não tinha condição de dar, né? Quando tinha 15 anos, Wagner foi seduzido pela oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Aí foi assim que ele começou a entrar na vida errada, né? Que ele mesmo falou pra mim que os meninos chamavam ele pra traficar, né? Aí ele acabava não indo pra escola. Foram 5 passagens por tráfico e roubo na Fundação Casa. Ele roubava moto. Moto. Porque das vezes que ele foi pego roubando moto, né? Então acho que era mais moto, né? Período que a mãe enfrentou sozinha. Ela e o pai de Wagner se separaram quando os filhos ainda eram crianças. Ele bebia, né? Aliás, bebe até hoje. E ele agredia a senhora? A mãe, que se desdobrava trabalhando em um supermercado para manter a casa e cuidar dos 3 filhos sozinha, tentava aconselhar Wagner. Sai dessa vida, porque uma hora a polícia vai acabar matando você. Você entendeu? Mas não adiantava, como eu falei. Conversava, mas não adiantava, sabe? E, de fato,
não adiantou. Ele foi roubar mais um rapaz, um outro rapaz. Ele e mais um... E mais outro, Esse outro amigo dele matou uma vítima. Aí ele tomou o celular do menino, de 13 anos. Aí o menino ainda falou que era filho de... Falou, sou filho do PCC. Wagner passou a ser ameaçado, mas conseguiu fugir da facção, mudando de endereço várias vezes. Depois de um ano, quando tudo parecia mais calmo, voltou para a casa da mãe e pretendia começar uma nova vida, porque descobriu que seria pai pela segunda vez. Aí ele falou pra ela, pra tentar arrumar um serviço pra ele, entendeu? Foi a única vez que eu vi ele falar que queria trabalhar. Foi a única vez. Mas em agosto de 2017, a mãe dele recebeu um recado enquanto trabalhava. Aí eu falei, eu não gostei de serviço pra ir em delegacia. Aí o cunhado da minha nora falou assim, não, ele não foi preso. Ele mandou uma mensagem pra ela falando assim, que os irmãos me pegou e acham que vai me matar. O sumiço do filho deu início a uma peregrinação. Fui nos hospitais, fui no ML, fui em tudo, não achei ele. Essas mães acabam perambulando, elas que investigam na prática, que infelizmente a polícia não investiga esses casos. Um amigo de Wagner recebeu uma mensagem. Eu fiquei sabendo que falaram que não adianta a senhora procurar mais, que ele já não tá mais aqui. Ele não tá mais vivo. Entendeu? Sem apoio e se sentindo ameaçada, ela não desistiu de procurar pelo filho. A angústia já durava 2 meses. Até no dia que eu recebi a ligação que tinha achado o corpo dele. Após denúncia anônima, a Polícia Civil conseguiu chegar até essa área de mata fechada, que fica aqui em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Olha, a cova que os bandidos fizeram aqui no terreno baldio tem cerca de 1 metro de profundidade, 1,5 metro nesse sentido, e mais 1 metro aqui. A polícia chegou por conta de uma denúncia anônima, mas o que eles perceberam é que já existia bastante tempo e todo mundo sem comentar. Quase 3 anos depois, eu retornei ao local onde o corpo de Wagner foi encontrado. No próximo bloco do Câmera Record. Após denúncia anônima, a Polícia Civil conseguiu chegar até essa área de mata fechada, que fica aqui em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Olha, a cova que os bandidos fizeram aqui no terreno baldio tem cerca de 1 metro de profundidade, 1,5 metro nesse sentido, e mais 1 metro aqui. Quase 3 anos depois, eu retornei ao local onde o corpo de Wagner foi encontrado. A cova fica nesta comunidade, conhecida como Boca do Sapo. Ela tem 2 entradas. Deste lado, onde fica exatamente a comunidade, e de outro, mais à frente, onde tem uma empresa. É um terreno particular. Esse detalhe já chama atenção, porque olha como as casas estão próximas aqui, de onde esse cemitério clandestino ficava. A gente enxerga as casinhas todas e não muito distante o cemitério clandestino. Ficava mais ou menos aqui. Como já faz muito tempo, as covas obviamente não estão mais abertas. E segundo a investigação da polícia, as covas ficavam nessa altura aqui. Uma cova aqui, outra cova bem ao lado e a terceira cova. A movimentação de moradores é grande por aqui. Muitos olhos e bocas tapados pela facção. O relatório da Polícia Civil aponta que um integrante do PCC, conhecido como Alemão, seria o responsável pelas mortes. Mas o mesmo documento também ressalta que nenhuma testemunha quis depor oficialmente. Você não resolveu um homicídio quando encontra uma pessoa morta. Só descobre que uma pessoa que estava desaparecida morreu, mas não resolve isso. Hoje as polícias estão sucateadas. Depois que o corpo de Wagner foi retirado de uma dessas covas, a mãe o reconheceu. O dia ali foi o pior dia da minha vida. Eu não tinha força nem pra respirar. É uma notícia muito triste.
Wagner Alves tinha apenas 20 anos. Não chegou a conhecer a segunda filha e não teve a chance de mudar o rumo da própria história. Não é porque é bandido, tem que morrer. Não, todo mundo merece segunda chance, né? Talvez ele tivesse mudado de vida e eu seria outra pessoa hoje, né? Mas não deu tempo para mim ver isso, entendeu? Mesmo após enfrentar um calvário para encontrar o filho, hoje a mãe precisa viver escondida. Tem medo de morrer. Nós nunca fomos até a casa dela ou entramos no bairro onde mora para fazer essa reportagem. Todos os encontros foram feitos na porta de uma delegacia. Essa é a delegacia em que ela se sente mais segura. Até agora, nenhum suspeito de envolvimento na execução de Wagner foi preso. Vale lembrar que no Brasil o Estado esclarece cerca de 15% dos homicídios. Ou seja, de 85% dos homicídios que acontecem no Brasil, quase sempre homicídios de pessoas pobres, né, ficam sem nenhum esclarecimento por parte do Estado. Crimes sem culpados que sentenciam outras vítimas, as famílias dos mortos. Se eu fosse a fundo nisso, eu ia ser talvez até descobrir quem fez. Só que aí eu tenho que pensar, não era só de mim. Eu tenho mais 2 filhos, eu tenho 4 netos. Esta edição do Câmera Record termina aqui. Você pode ver a íntegra deste programa no Play Plus. No nosso podcast, a repórter do Câmera Record, Flávia Prado, a repórter do Cidade Alerta, Grace Abdu, e o apresentador Luiz Bate contam um pouco mais sobre como essa reportagem foi feita. Nós te esperamos na semana que vem. Obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até o próximo domingo.